Como devemos fazer adaptação curricular para as crianças e os adolescentes superdotados? É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo, deixa os seus comentários o que você pensa a respeito da superdotação. Então vamos lá para o nosso assunto. O aluno superdotado, na maior parte das vezes, ele não tem laudo. Por N motivos, essa criança, esse adolescente não tem aí o amparo da família para procurar laudo, porque não é uma coisa comum. E geralmente, quando a criança ela é menor, ela não vai apresentar problemas em relação à superdotação. E por ela não apresentar problemas, os pais e os professores acabam não buscando uma melhor condição de aprendizagem para essa criança. Então é necessário buscar esses laudos. E mesmo que esses laudos não existam, nós sabemos que 5% aproximadamente da população, ela tem superdotação. Então, se nós temos aí uma escola com 500 pessoas, 500 alunos, 25 têm essa condição. Então, são muitos alunos e que geralmente estão perdidos aí no meio da escola, que precisam ser identificados e que é necessário sim ter uma adaptação curricular. Por quê? Esse aluno, ele vai ter habilidades geralmente em algumas disciplinas, né? Algumas partes do processo educacional. Às vezes ele vai ser muito bom em português, ou em matemática, ou na parte esportiva, ou na parte de arte. Enfim, ele vai ter alguma coisa que se sobressai. Temos uma outra condição, que é aquele aluno que ele tem uma condição específica em quase todas as habilidades do processo educacional. Então, é um aluno que sempre está bem em todas as disciplinas. Então, o que o professor precisa ter em mente? Primeiro, 5% dos alunos têm superdotação. Então, provavelmente, em cada sala de aula haverá um ou dois. Pode ser que em algum ano você não tenha ninguém, mas pode ser que em algum ano você tenha 3 alunos. Então, essa é uma condição que o professor precisa estar preparado. Ele tendo isso claro, ele precisa identificar quem que é esse aluno e qual que é a sua superdotação, em que área da aprendizagem, né? Se é português, se é matemática, se é educação física, enfim, precisa ser identificado. Ok, identificamos o aluno, identificamos quais são as áreas que ele mais tem essa habilidade. Nós podemos chamar os pais e pedir sim que os pais procurem para conseguir esse laudo, né? Talvez seja importante para todo esse processo educacional do aluno. Se não conseguir, cabe ao professor realmente fazer essa adaptação. E o que ele pode fazer? Eu coloquei aqui 10 pontos que eu acredito ser muito importante e que são simples de fazer e que pode ser feito no dia a dia pelo professor junto com a coordenação pedagógica. Não podemos esquecer que a escola é um todo, então todos os professores têm que estar juntos nesse processo. Então, um ponto importante é antecipar o conteúdo para esse aluno. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no próximo mês, ou na próxima semana, ou no próximo dia algum assunto, você já pode antecipar para esse aluno qual será o assunto. Aliás, o ideal é você antecipar para a sala inteira, que a sala inteira tenha o cronograma do que vai acontecer nas próximas aulas. Mas de forma específica, trazer para esse aluno para que ele, se tiver interesse, faça uma busca anterior. Né? Às vezes a gente acha que pelo aluno ter essa superdotação, ele é independente. E na realidade não, ele é só um aluno, um adolescente ou uma criança que tem lá suas necessidades. Então, né, antecipe o que vai acontecer e permita que o aluno escolha se ele quer ou não se aprofundar naquele conhecimento. Segunda coisa que é importante, não usar o aluno como um professorzinho substituto, né? Isso é muito constrangedor para alguns alunos, não para todos. Mas alguns alunos não gostam dessa posição, de que porque ele é melhor em matemática, ele vai ajudar o coleguinha em matemática, ou porque ele é melhor em história, ele vai ser aquele aluno que ajuda os colegas em história. Então essa é uma condição que sim, ela pode acontecer, mas para ela acontecer tem que haver uma predisposição desse aluno. Ele não pode se sentir coagido e nem obrigado a fazer isso. Muitas vezes o colega que recebe a ajuda pode não gostar, pode criar situação de bullying. Então é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade.
Em alguns casos, vai ser maravilhoso ele fazer isso. Se é um aluno que tem a predisposição de no futuro ser um professor, vai ser perfeito, porque ele vai gostar de fazer. Mas se é um aluno mais tímido, mais retraído, que não gosta de se expor, talvez ele faça esse processo e ele não consiga falar não para o professor, porque é o professor, e aí no final ele perca aí a sua motivação. Outra coisa que pode acontecer, o colega não entender e começar a ter, como eu falei, o processo de bullying e depois é muito difícil identificar, né? Então tem que ter muito cuidado com esta situação. Outra coisa importante, trazer para esse aluno conteúdos com maior profundidade, aprofundar realmente esse conteúdo. Então, por exemplo, o professor de história vai lá trabalhar um fato histórico e esse fato histórico, nós estamos trabalhando, sei lá, no 7º ano, então ele não tem uma profundidade tão grande. Então, você vai trazer para um aluno que tem a superdotação em história e vai trazer mais conteúdo. Ou você vai trazer textos, ou você vai trazer um outro livro, ou você vai estar entregando para esse aluno uma condição de aprofundamento. Ele pode ser avaliado também por essas coisas a mais que ele vai estar trazendo. Isso é interessante, né? Mas só o fato de você estar trazendo isso para o aluno, você já coloca ele numa situação mais tranquila. Você pode também sugerir livros extra classe, canais do YouTube. Essas novas formas, né, de aprendizagem pode trazer a partir da curiosidade desse aluno, que geralmente o aluno com superdotação, ele é muito curioso, muito criativo, então ele vai em busca de mais. Então, se você indica aonde ele vai ter mais sobre aquele conteúdo, ele vai adorar, né? Nós podemos trazer algumas coisas em relação a museus, né, se é história, virtuais, que ele pode estar acompanhando. Ele pode estar acompanhando algumas festas folclóricas que acontecem num outro país a partir de sites. Então, quanto mais informações você trazer para esse aluno, mais autonomia você vai dar para ele. Outra coisa importante é colocar ele para participar do que acontece na vida escolar. Então, se está tendo uma Olimpíada de matemática e ele é bom em matemática, vamos inscrevê-lo na matemática. Se ele é bom na redação, participar de concursos de redação, enfim, colocá-lo para se motivar e estar junto com ele. Por quê? O aluno que tem superdotação, ele tem dificuldade em não ir bem. E se você se inscreve num curso de redação, não necessariamente você vai ganhar o curso de redação. Talvez você ganhe na sala de aula, mas às vezes não passa daí. E esse aluno, como ele geralmente é um bom aluno, ele geralmente não passa pelas frustrações de não ter o seu trabalho reconhecido, nesse momento ele fica fragilizado. Então a escola precisa estar ao lado, apoiando e dizendo o seguinte: você tem facilidade nisso, mas várias pessoas também têm. E tem pessoas que têm mais facilidade que você e tudo bem, né? Porque essas decepções podem sim atrapalhar muito essa criatividade do aluno, porque ele começa a duvidar do que ele realmente é e da capacidade intelectual que ele tem. Então é importante, quando você colocar um aluno para participar de um prêmio, lógico, incentivá-lo, mas demonstrar que não necessariamente ele vai ganhar. Como dentro da sala de aula ele sempre é o melhor, no prêmio não vai acontecer dessa forma, né? Então é importante ele ter essa visão, né, de como que é um prêmio maior. Outra coisa importante é colocá-lo em grupos de estudo, na internet, na escola, entre escolas, fazer grupos de estudo. Às vezes uma forma bem simples das escolas trabalharem a superdotação, identificar quem são esses alunos, criar grupos de estudo entre esses alunos, então 2 alunos de uma escola, 4 da outra, 5 da outra, e montar grupos de estudo onde eles possam trocar informações, né? Isso é importante e não é algo tão difícil de ser feito. Talvez ajude muitas pessoas a, né, melhorar aí o seu currículo dessa forma. 7º ponto que é importante colocar é criar um movimento específico para que esse aluno tire as suas dúvidas. Às vezes esse aluno tem dúvidas tão profundas que para ele tirar essa dúvida na sala de aula, junto com todos os alunos, ele vai ficar meio perdido e você mais perdido ainda como professor, porque a pergunta dele ela é tão específica que se você for puxar isso, você vai perder, né, o raciocínio com a sala. Então, uma forma é
Enquanto a sala está fazendo uma atividade, chama esse aluno na sua mesa, né? Conversa com ele, tira as dúvidas dele em particular. Por que não? Né? Às vezes faz muito mais sentido você fazer essa troca com ele enquanto os colegas estão fazendo uma outra atividade do que você tentar responder na sala de aula, que aí pode tumultuar, porque o grupo não vai estar entendendo como um todo, o aluno pode ficar constrangido de fazer mais perguntas e aí você perde tanto a sala quanto o aluno. Oitavo ponto que é importante: estar em contato com a família. Explicar à família qual que é a condição desse aluno, explicar que ele tem facilidades em muitas coisas, mas dificuldades em outra, para que a família não deixe esse aluno estudar sozinho, não dê o apoio emocional que ele precisa, o apoio intelectual que ele precisa. Então é importante você explicar para a família o que está acontecendo, quais são as habilidades e o potencial desse aluno para que não se perca. Muitas vezes, quem tem bastante tempo de sala de aula, encontra alunos que na época escolar eram brilhantes. E aí quando chega na fase adulta, toda aquela parte do brilhantismo desaparece e esse aluno está trabalhando num emprego convencional, ele não desenvolveu toda a sua habilidade. Então isso talvez não seja, né, ele estar aproveitando todo o potencial dele. Vamos estar investindo para que quando ele faça as escolhas, ele faça as escolhas a partir do que ele conhece, né? Mas do que ele conhece a partir do que ele pode fazer. Lógico que a escolha é dele, mas ele precisa saber que ele tem potencial para mais, às vezes para muito mais. O nono item, que é importante, passar para ele as oportunidades que tem na cidade, no estado. Às vezes tem um estágio, então o professor tem que estar ligado. Olha, apareceu o estágio e ele tem idade para fazer, apareceu um concurso, apareceu um curso, apareceu alguma aula diferenciada, uma faculdade que está oferecendo alguma coisa presencial ou online. É tarefa da escola estar atenta ao que está acontecendo ao seu redor e passar isso para o aluno. Se ele vai participar ou não, a escolha é dele, mas a tarefa de orientação é da escola. Então a gente precisa sim estar muito atento ao que acontece ao nosso redor e passar para esse aluno. E a 10ª questão que eu trago é não esquecer a idade desse aluno. Muitas vezes a gente acredita que porque o aluno tem facilidade em algumas coisas, ele tem maturidade. E às vezes ele não tem. Então ele pode ser muito bom em determinadas atividades, mas ele ser imaturo. E na imaturidade dele, que é normal da idade, a escola precisa dar suporte, né? E esse suporte, ele é muito mais importante do que vocês imaginam. Como eu falei, muitas vezes o aluno que tenha essas habilidades, ele tem outras dificuldades e que ele fica meio isolado. Às vezes ele é o nerd da turma, fica ali isolado, com poucos relacionamentos, pouca interação social, e isso lá na frente vai fazer muita falta. Então é importante que a escola dê o suporte psicológico necessário, e se for o caso, encaminhar realmente para psicólogo ou não. Aí cada escola tem um dinamismo, né, uma dinâmica para estar conversando com esses alunos. Então nós não podemos esquecer que a adaptação curricular não é só para os alunos que têm dificuldade na aprendizagem, né? São todos os alunos que precisam dessa adaptação, e o aluno com superdotação com certeza também precisa. Ok? É isso que o canal Aloxi deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Você conhece alguém que é superdotado ou que você imagina que seja superdotado e que não aproveitou todo o seu potencial? Ok? Aguardo então vocês para um próximo vídeo. Até mais!